Esse negócio vai te fazer perder o galardão. Esse negócio vai te fazer perder a salvação. Esse negócio vai te fazer perder a comunhão. Porque Jesus disse, através do apóstolo João, aquele que se declara amigo do mundo se institui inimigo de Deus. Eu quero que você entenda algo aqui essa noite. Não tem meia boca, não tem meia sola. Não dá para servir a Deus e servir o mundo. Não dá para servir a Deus e namorar até de madrugada e o namorado dormir na casa da namorada. Não dá para servir a Deus e frequentar motel com a namorada. Não dá para servir a Deus e tomar uísque. Não dá para servir a Deus e trair a esposa, trair o marido. Não dá para servir a Deus e ser agiota. Não dá para servir a Deus e ser cachaceiro sem vergonha. Não dá para servir a Deus e ser adulterana. Não dá para servir a Deus e ser um mentiroso. Ou você não é. É glória, irmãos. Tem glória para dar. A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos aqui a esse canal. Meus amados irmãos, existem 5 de pecados sexuais que causam náuseas em Deus, e o último é pior de todos. Preste muita atenção naquilo que você vai ver neste momento. Compartilhe ao máximo de pessoas que você puder. Nós acabamos de ver aqui um trecho de uma ministração do pastor Juarez Tavares. E ali você está vendo que não dá para você ser crente e fazer certos tipos de coisa. Bom, pecados sexuais sempre desagradaram ao Senhor. O primeiro deles é o ato de ser sodomita. O sodomita é quando pessoas de ambos os sexos, do mesmo sexo, têm relação entre si. Isso é sodomia. Nós encontramos o texto bíblico dizendo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 10 a respeito dessa prática. Pois bem, o que nós entendemos é que a Bíblia ela condena vários tipos de prática que o homem pode cometer. Pecado sexual esse. A lascívia é quando a pessoa, sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de escrúpulo nenhum, ela parte para a prática da sensualidade. Qualquer pessoa que anda com o desejo e a intuição de seduzir quem quer que seja, essa pessoa está cometendo um pecado de lascívia. E nós encontramos hoje isso em várias formas de roupa, enfim, etc., que são utilizadas como uma forma de mostrar a sensualidade. E isso também é um pecado que não agrada ao Senhor. Nós sabemos que esse pecado da lascívia, ele destrói casamentos, destrói famílias e pais, enfim, e várias pessoas acabam praticando este pecado. A Bíblia mostra como as mulheres devem se vestir, como os homens também devem se vestir. Tem a Bíblia Sagrada dando instrução de como o homem deve se comportar. Mas também Gálatas 5, versículo 9, nós encontramos falando a respeito deste pecado da carne. Mas não para aí. Tem o outro ato que também é destruidor, é o ato de adultério, quando um parceiro ou parceira vai procurar satisfação em aqueles que estão fora do seu relacionamento conjugal e acaba cometendo um ato de adultério, contraindo relação com outra pessoa. A Bíblia diz que quando o homem e a mulher se casam, ali tornam-se um só. E quando coabitam, então, aí acontece a união entre o outro, tornando-se uma só carne. E quando procura lá fora, procura em terceiros, comete pecado de adultério, destrói casamentos, enfim, e várias outras coisas. Um outro pecado também, que é o quarto pecado dessa lista, é a fornicação. Quantas jovens têm aí buscado acelerar o processo, têm cometido relações antes mesmo de casar, tem feito aí relação com seu namorado, com a sua namorada, ou quem sabe com ficantes, enfim, dorme com um, dorme com o outro. Isso tudo é pecado de fornicação. E esse pecado
também é grave aos olhos do Senhor, porque o corpo do homem, o corpo da mulher, ele é puro até este momento de ter relação. E quando se tem relação com um homem ou com a mulher, acaba tendo ali o quê? Uma ligação entre os dois corpos ali, unindo-se naquele ato ali. Enfim, o pecado de fornicação também é um pecado gravíssimo aos olhos do Senhor. E o último é o pecado da luxúria. É esse quando tem mais de um homem, mais de uma mulher, uma relação aí, como dizem hoje, uma relação aberta, uma relação amigável, enfim. E muitos ali acabam participando daquilo ali, daquele ato. Isso também é um ato de pecado gravíssimo aos olhos do Senhor, e Deus não aprova tudo isso. Só que hoje nós vivemos em uma sociedade onde tudo é normal. Nós vivemos em uma sociedade onde que normalizou todas as coisas. Tudo está certo, tudo pode acontecer. O problema entra quando os servos de Deus passam a agir como o mundo age. Se comporta como se fosse do mundo. Se comporta como o mundo se comporta. Ou seja, não tem diferença entre o mundano e o cristão. Não tem diferença nenhuma. Está todo mundo igual. E isso aí é um grande erro de qualquer cristão. Se o mundo faz, você não pode fazer. Quer dizer que o mundo faz tudo o que quer, tá tudo certo. Não. A Bíblia mostra que haverá um dia da cobrança, haverá o dia do juízo, haverá o dia que Deus irá cobrar, que Deus vai pedir as contas, a fatura do cartão vai chegar, as circunstâncias de toda a sua vida desenfreada, todos os seus desejos carnais, enfim, vai ser pego. Então vai ser cobrado tudo isso. Então não vai ficar do jeito que está. Então o cristão ele precisa ter uma mente muito consciente. Precisa saber que Deus exige dele a santidade, que Deus pede para ele, com que ele vigie, com que ele ore, com que ele se consagre, com que ele busque ao Senhor, com que ele procure fazer as coisas que agradem a Deus. Tem pecados também que acontecem às vezes no meio do casamento, no meio do casal, que também desagradam o Senhor, e o casal também precisa aí tomar muito cuidado com suas práticas, com sua relação, para que Deus possa abençoar a sua vida, para que Deus possa edificar a sua vida familiar, a sua vida conjugal, e pedir sempre a Deus, para você marido, você esposa, para Deus restaurar o amor, para Deus restaurar o comprometimento que um fez para o outro naquele dia quando estavam ali jurando, né, até que a morte os separe. Então, que você possa pedir para Deus restaurar a sua vida, o seu casamento, a sua família, e Deus é poderoso para restaurar. Os solteiros, cuidado com os desejos desenfreados, cuidado com os pecados da carne, porque esses pecados da carne matam a sua espiritualidade com o Senhor. Então vigie e ore, e se possível compartilhe esse vídeo aqui com mais alguém. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.